Se você está preocupado com o seu futuro e assim como eu já chegou até a pensar que nem vai existir mais aposentadoria até lá na frente, você tem razão de estar preocupado. É justamente por isso que eu mostro aqui no canal, né, formas, ferramentas, jeitos de investir pensando lá na frente, justamente por conta dessa questão da aposentadoria. Porque eu também me pego inúmeras vezes pensando, será que eu vou conseguir me aposentar? Será que vai existir a previdência social até lá? Será que o INSS vai dar conta de suprir essas aposentadorias? Inclusive, até já deve ser descontado, né, na sua folha de pagamento do seu salário, né, ali a parcelinha que é responsável para ficar para o INSS, ou então você paga ali autônomo se você é um empreendedor, ou até mesmo paga, né, ali aquele carnezinho, né, todos os meses religiosamente a parcelinha da contribuição. Eu tenho certeza que em alguma dessas categorias, assim como eu, você também se encaixa. Mas a gente está falando sobre uma possibilidade de aposentadoria. E por que eu digo a possibilidade? Não, Juliane, todo mundo vai receber aposentadoria. Gente, eu já falei aqui em outras vezes no canal, e não é segredo para ninguém, que o INSS, né, o responsável pela previdência social, ele anda mal das pernas. As pessoas jovens, né, que é a categoria trabalhadora, elas contribuem através, né, dessa porcentagem que é descontada do salário, elas contribuem para a previdência social bancar, né, custear essas aposentadorias dos idosos. E o que tem acontecido, né, como a gente consegue ver na pirâmide, que é uma própria informação do IBGE, a maioria dos casais já começaram a optar por ter menos número de filhos, e inclusive tem casais que já nem querem ter mais filhos. Num futuro não tão distante, vai haver muito mais pessoas idosas precisando, obviamente, dessa aposentadoria do que a classe jovem, né, que é a classe trabalhadora que vai estar custeando. Por isso que vira e mexe, a gente escuta muito falar sobre reforma tributária, taxação em algumas coisas, o aumento de alguns tipos de impostos, porque o governo ele precisa ali identificar e arrumar um jeito de levantar, captar recursos para ir sustentando essas aposentadorias. Então a questão é a seguinte, será que vai haver aposentadoria lá na frente? Eu não posso ficar presa somente nessa possibilidade de me aposentar com um salário mínimo, né, entregue pelo INSS. Eu preciso arrumar ali as minhas ferramentas e as minhas formas, né, de acumular esse patrimônio ali lá na frente para ter uma vida, né, a fase mais frágil da nossa vida, minimamente confortável. E por isso que paralelo a essa previdência social, já foi criada há um bom tempo que eles chamam de previdência privada, que é um tipo de previdência onde a própria pessoa ela monta ali, né, os seus fundos, a sua carteira de investimento, pensando justamente lá na sua aposentadoria. Então, quando a gente fala em previdência, a gente tem que pensar sempre no longo prazo. O que acontece é que a previdência privada, ela tem ali uma fama de ser um investimento ruim, porque infelizmente quem oferece as previdências, né, para as pessoas, para os clientes, são os grandes bancos. A maioria esmagadora das previdências que tem no mercado atualmente e sinceramente desde quando foram criadas, elas são ruins, elas não são produtos bons, elas não têm fundos de investimentos, né, ali na sua composição, sequer que batam o CDI, que é ali mais ou menos o indicador relacionado com a inflação. Então o produto que te é oferecido é ruim, mas a proposta da previdência em si é um excelente investimento, porque ela tem inúmeras vantagens. Gente, os bancos, eles ganham muito em cima da gente. Coloca isso na sua cabeça, afinal é assim que eles sobrevivem e ganham bilhões. Às vezes ele te vende uma previdência te apresentando como se fosse o melhor dos investimentos, mas se você tem um mínimo de conhecimento ali para observar, a previdência nem sequer bateu com a inflação daquele período. E isso porque a previdência é um negócio ruim? Não, mas a que te venderam sim. Quando meu filho mais velho nasceu, Pedro Miguel, eu fiz uma previdência para ele. E na ocasião eu não entendia nada. E aí, por um dado momento, tempos depois, eu precisei sacar e aí eu fiquei de queixo caído, né, de como que eram as rentabilidades e do tanto de taxas que eles disseram que estava embutida ali. E logo daí eu já fiquei com um pé atrás. Depois, num outro momento, agora em 2019, eu precisei ali fazer uma abertura de conta por algum outro motivo, era até em outro banco, e daí eles me ofereceram novamente uma outra previdência privada. E daí eu não contratei, mas eu não contratei não porque eu já entendia do assunto, na ocasião eu também não entendia nada. Não contratei por algum outro motivo, na época não tive interesse. Daí esses dias estudando sobre a previdência para gravar aqui para vocês, eu me lembrei que eu tinha os papéis lá de 2019 que eu tinha guardado. Eu vou
mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Só que eu acho que não vai focar. Mas é de agosto de 2019 e eu vou deixar aqui na tela passando pra vocês verem. Gente, vocês também é daquelas pessoas que guardam tudo que é papel de banco? Eu guardo tudo. Ainda bem que eu guardei, porque aí agora eu consigo mostrar pra vocês. Gente, eu fui dar uma olhada aqui nessa lâmina, né, no portfólio daquilo que eles estavam me oferecendo e eu fiquei boquiaberta de como que é, assim, extremamente ridículo e do quanto que às vezes, por ignorância, né, por simplicidade, a gente acaba contratando um tipo de investimento que é péssimo e que de vez de aumentar, potencializar o nosso patrimônio, lá na frente a gente vai cair das pernas com o resultado. Para começar aqui, gente, com a taxa absurda de administração, que é de 2% ao ano que esse tipo de previdência cobra. A previdência que foi me oferecida foi a Brasilprev RT Premium 2, FIC-FI Renda Fixa. Não sei se é assim que pronuncia, mas é esse aqui que tá escrito aqui, tá? E daí eu fui procurar estudar sobre esse tipo de previdência e ver se de fato era algo bom ou algo ruim, né? Se eu tivesse contratado lá atrás, se tinha me rendido alguma coisa até aqui. E além dessa taxa absurda de 2% que eles estavam me cobrando, nessa taxa de administração, aqui na própria lâmina tá dizendo que a rentabilidade dessa carteira, desse tipo de previdência, dos fundos que estão aqui incorporados, rendeu no período ali 6,30% ao ano. Então já começa por aí uma baixíssima rentabilidade. A inflação desse mesmo período, desse mesmo ano em questão, ficou ali na casa de 4,31% ao ano. Aí você acrescenta esses 4,31% da inflação, mais os 2% de taxa de administração, sobra o quê? Ainda não satisfeita, porque eu pensei, às vezes foi só nesse período isolado que não foi muito boa. Eu fui comparar a rentabilidade com o CDI. E isso, gente, é muito fácil fazer. Você entra no site do Status Invest e você digita o nome da previdência, né, que te foi sugerida, você coloca lá o nome e coloca na opção comparar. E aí você coloca o CDI, que o CDI ele é um tipo de indicador que ele está sempre associado com a taxa Selic. Ele é praticamente o mesmo valor da taxa Selic, geralmente 10 a menos. Então, se hoje a taxa Selic está 13,75, o CDI está 13,65. Então, eles estão sempre próximos. A gente consegue ver que no período de 2 anos essa previdência perdeu para o CDI. No intervalo de 5 anos também perdeu para o CDI e em 10 anos também, afinal ela nem é tão antiga assim, ela foi criada em 2017. Ou seja, se a gente parar para pensar que uma previdência é para o longo prazo, olha o tanto de dinheiro que a gente perderia se tivesse colocado nesse investimento. Por isso que eu sempre falo, gente, que o conhecimento ele é libertador. A previdência ela é um excelente investimento, sim, e eu vou te falar agora quais as principais vantagens. Porém, infelizmente, né, as previdências que os bancos oferecem, elas são ruins. Então, para o investidor que não quer investir nem em renda fixa, não tem o conhecimento, nem em renda variável, mas ele quer acumular um patrimônio para o futuro, seja para sua aposentadoria, seja para os filhos, ou seja para alguma outra finalidade, desde que seja para o longo prazo, a previdência privada é sim uma excelente ferramenta. Para quem não sabe, a previdência ela é um compilado de vários fundos, né, onde uma equipe de gestores vai colocar nesse único fundo, né, nessa única previdência, um pouquinho de cada fundo, de modo que você vai ter uma rentabilidade advinda de cada um desses fundos que foram escolhidos. Por isso que a escolha, né, compilado, o conjunto desses fundos precisam ser fundos excelentes para proporcionar uma rentabilidade bacana. Só que infelizmente algumas previdências elas até têm fundos bacanas, ela consegue ser uma previdência, né, com boa escolha de ativos, mas o que acaba destruindo essa rentabilidade são as taxas. Não é somente a taxa de administração que eu mostrei para vocês no exemplo em questão, existem taxas absurdas. Tem previdência que cobra taxa de entrada, taxa de saída, que eles falam taxa de carregamento, inclusive taxa de performance. Quando essa previdência ela atinge uma rentabilidade acima daquilo que estava esperado, e daí você paga por essa boa gestão, né, por essa boa desenvoltura. Então, se você somar todas essas taxas, isso pode acabar detonando com a rentabilidade da previdência. E é por isso que eu acho muito legal, e essa é uma outra vantagem da previdência, porque quem não tem o conhecimento, a pessoa escolhe, né, uma previdência boa, onde vai estar investindo de uma maneira indireta em vários ativos, né? Ela vai estar exposta a vários ativos,
contratando um único produto que tenha taxas acessíveis. Uma outra vantagem da Previdência é a questão tributável. Existe inclusive uma tabela regressiva de impostos sobre a Previdência, somente sobre o lucro, mas eu não vou entrar aqui em detalhes porque isso é um assunto um pouco mais avançado. Mas tem sim, para quem já ouviu falar, né, da possibilidade de ser um plano VGBL ou PGBL, que basicamente está ali relacionado com a declaração de imposto de renda. Mas ela tem sim essa possibilidade de quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menor vai ser essa alíquota de imposto que você vai ter que pagar. A previdência privada, ela também não tem um evento que é conhecido como Come Cotas, tá? E esse tipo de evento acontece principalmente em fundos multimercados, por exemplo. Outro benefício bastante interessante, só que esse quase ninguém conhece, é o benefício da sucessão. Quando você tem uma previdência ali no seu nome e por algum motivo, né, infelizmente, você vem a falecer, esse investimento ele vai direto para os herdeiros, né, direto para os seus beneficiários, sem nenhuma burocracia. A maioria dos investimentos, para ser sincero, eu acredito que todos, eles vão para os inventários, nessa questão de sucessão patrimonial, né? Mas a previdência ali, ela tem essa questão de sucessão direta, ela não vai para inventário. E falando em filhos, esse canal eu falo não só dos meus investimentos, mas também dos investimentos dos meus filhos, tudo que eu invisto para eles. Então eu já te convido a você se inscrever no canal para você ver tudo que eu faço na minha carteira e na dos meus filhos. Então, de uma maneira muito resumida e bem compilada, se eu puder te dar algumas dicas, aqui são elas. Não contrate nada na hora. Se o seu gerente for te oferecer ali algum plano de previdência ou qualquer outra coisa, não contrate ali no momento, porque a maneira com que eles te apresentam parece o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, mas é importante que você estude primeiro antes de contratar de fato. Peça a lâmina, né, o papel, o prospecto daquilo que ele está te oferecendo para você estudar com calma em casa. Outra dica, pergunta ali na hora que ele estiver te apresentando essa possibilidade dessa previdência, pergunta sobre as taxas, fala quais são as taxas que estão embutidas, taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de performance, quais são as taxas que essa previdência vai me cobrar. E agora, gente, é a pergunta chave de ouro que você vai deixar o seu gerente de calça curta. Gente, aí na região de vocês usa esse termo? Aqui na minha região, né, você deixa uma pessoa ali meio constrangida, né, meio pega de surpresa, a gente usa, deixou de calça curta. Como que é que falam aí na região de vocês? Deixa aqui pra mim nos comentários. Então, você vira pra ele e pergunta: essa previdência, ela venceu o CDI pelo menos nos últimos 10 anos? Se você puder, eu gostaria de ver o gráfico. Essa previdência, ela conseguiu bater a inflação num período ali do longo prazo? Gente, se ele começou a enrolar, não quis te imprimir o papel, ele falou que não sabe das taxas, já corre de primeira que é fria. Não dá nem atenção para isso, porque o mínimo que tem que ter entre uma instituição financeira e o cliente é transparência. Você ter certeza daquele produto que você está contratando ser algo benéfico para você, principalmente porque a gente está falando no longo prazo e a gente sabe que o efeito dos juros compostos, eles podem ser algo alucinante e super positivo se for investido de uma maneira correta. Se for um produto ruim, um produto que não conseguiu nem sequer bater a inflação, você pode perder muito dinheiro. Juliana, então existe nenhuma previdência que seja boa? Então, estou estudando uma previdência, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, vai ter o vídeo parte 2, né, uma continuação desse daqui. Eu estou estudando, eu quero ainda me familiarizar melhor para trazer para vocês. Estou pensando, inclusive, em começar a pagar essa previdência também para os meus filhos, para associar ali a carteira de investimento deles. Então, para você não perder esse próximo vídeo, ativa aqui as notificações e se inscreve no canal. Pelo que eu tenho estudado sobre essa previdência, ela tem taxas baixíssimas e ela tem uma diversificação muito boa, mas eu vou trazer tudo no próximo vídeo e vou te contar tudo certinho. Deixa o like se você puder, comenta aqui embaixo, né, vocês pensam, né, sobre a previdência. Fica com Deus, um beijo enorme e até o próximo.